Hoje nós vamos desenhar esta mandalinha. Ela foi feita com lápis de cor aquarelável, então usei água e eu fiz usando um papel com uma gramatura de 180, que foi esse aqui, olha. Tá vendo? 180. E vocês vão encontrar da mesma marca o de 200. Parece pouca a diferença de 180 para 200, mas quando a gente vai trabalhar com água faz muita diferença. Eu vou mostrar então todos os materiais que eu utilizei. Olha aqui, o papel é no tamanho A4, então eu tô mostrando como é que eu fiz para cortar, tá vendo? O tamanho dele inteiro. O A4 tem 29,7 de comprimento, então eu dividi em 15, 15, quase 15, né? 14,8 e meio, assim, por 14,8 e meio para fazer um papel quadrado. E ele sobra essa tira aqui que dá para fazer um marcador de página, alguma outra arte com essa sobra. Então eu fiz esses dois. E aí eu vou começar a fazer com vocês o desenho. Além do papel, eu usei uma régua, eu usei um compasso, usei um lápis para fazer a marcação, uma caneta nanquim, ponta 03, usei um pincel que já vem com água, que você recarrega com água, tá vendo a água aqui? Ó. Com essa ponta, não é muito fina, mas dá para trabalhar legal numa mandalinha pequena. E usei os lápis de cor aquareláveis da Faber-Castell. Eu tenho esta caixinha que vem com 60 cores. Como eu quero fazer com vocês bem passo a passo para vocês entenderem esse resultado, eu vou fazer medido, não costumo medir, mas eu vou medir para vocês irem entendendo, olha. Então, a partir do centro até a ponta dessa minha primeira camada de pétalas, eu tenho esta distância. Olha aqui, ó. Deu 3 centímetros. Então, eu vou deixar a abertura do meu compasso em 3 centímetros. Aí eu venho aqui, coloco essa ponta seca bem aqui no centro, onde eu encontrei o centro, e vou fazer este primeiro círculo. Desta primeira camada de pétala. Aqui eu tenho uma mandala de base 8, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalas. Então, eu tenho que fazer essa divisão em 8. Para fazer isso, eu posso traçar de um canto ao outro, que aqui eu já encontraria o meio, né? Faço esse primeiro, aqui no outro. Fiz um X, aí agora eu faço uma cruz. Eu já tô acostumada a fazer, eu faço aqui no olho, mas vocês podem também medir aqui o centro, olha. São 15 centímetros, então 7,5, olha, deu certinho. E aí vocês traçam o meio do papel. Feito isso, eu tenho aqui essa divisão em 8 partes. E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer agora estas pétalas centrais. Para fazer essas pétalas, veja que eu vim reto e depois eu faço essa curvinha. Vamos ver em que momento que eu faço essa curvinha, olha. Em 2 centímetros. 2, onde eu vou fazer a curvinha da pétala.
E aí eu passo mais um círculo aqui para me orientar. Então vamos lá, ó. Entre uma linha e outra, eu vou marcar um pontinho, né, no centro, entre uma linha e outra, em todas elas, que é onde vai terminar a ponta da minha pétala. Não fica muito preocupada se tá bem certinho esse meio, porque essa aqui é uma mandala bem fluida, né? Você pode ver que as linhas são curvas, então se tiver qualquer diferençazinha, não é uma geometria sagrada que tem que ser exato para não dar diferença. Ela é até bem-vindo essas assimetrias. Aqui você já pode traçar as pétalas direto na caneta, ou se você preferir fazer a lápis e depois passar a caneta, também pode ser. Nós estamos aqui nesta primeira fase. Aqui vocês observam, olha, que eu parti do centro, segui um pouquinho, abri e fiz uma pontinha encontrando na ponta da pétala, olha, só fui fazendo esse movimento. Pode ver que não estão iguais, olha, é bem fluido. Me deu até essa sensação de fogo, por isso até que eu usei essas cores quando eu estava desenhando. Então, vamos lá, olha só. A gente parte aqui do centrinho da mandala. Sobe um pouquinho, abre, faz uma curvinha e encontra a ponta da pétala. Olha. Do outro lado a mesma coisa, a gente sobe um pouquinho, faz uma abertura, fecha, encontrando a ponta da pétala e vamos repetindo isso com todas. Então, essa primeira fase já fizemos, tá vendo? Agora, a gente vai fazer o quê? Estas outras pétalas aqui, olha, essas menores que a gente tem. Pode ver que elas saem daqui, né, entre uma pétala e outra, olha, aqui, e vem fazendo a mesma coisa, esse movimento fluido. Então, vamos medir pra gente ver quantos centímetros tem. Olha, tem 3 centímetros. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou medir 3 centímetros. E vou marcar um pontinho. Posso fazer isso em todas as linhas ou passar um círculo com o compasso, tanto faz. Como a gente tem o compasso, a gente passa o círculo que é mais fácil. Se você não tiver, você marca um pontinho em todas as linhas que vai te orientar até onde você vai com a sua pétala. Então, eu venho aqui no centro e traço este círculo. Que vai aqui me orientar onde eu vou com a pétala, ó. Vou sair com ela daqui, ó. Saio daqui, abro e volto. Achei que ficou muito ovalada. Dá pra fazer ela mais pontudinha, assim. Melhor, né?
Então, essa aqui eu vou apagar e vou fazer todas assim. Feito isso, olha só, a gente tem a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, a gente vai fazer esse mesmo movimento de abrir e fechar a partir do centro dessas pétalas novas. Aí, nós temos agora a próxima parte, que é fazer essas pétalas maiores, olha só. Essas aqui, a partir do centro, elas têm 7 centímetros. Então, eu vou marcar, e a diferença delas, olha, é que elas não estão saindo aqui entre uma e outra, mas na própria ponta da pétala, né? Mas não tem problema, eu posso usar esta linha como referência. Vou aqui no centro, vou marcar 7 centímetros, que é inclusive o limite aqui do meu papel, não dá para fazer maior que isso, né? E a mesma coisa, vou aqui no centro, fazer uma abertura até ali no limite. Aí, a gente vai traçar este último círculo de referência para nós. E podemos traçar um outro círculo para servir de referência para em que momento nós vamos começar a fazer a curva da pétala. Vou colocar um pouquinho menor, mais ou menos aqui no meio, olha. No meio entre este círculo e esse. Isso, e vou traçar mais um, pra gente se orientar e fazer a voltinha da pétala. Então, vamos fazer as pétalas maiores. Olha só, elas saem, não tem esse início, ó, elas saem daqui, da ponta. Elas saem mais ou menos aqui da ponta, né? Da pétala, ó. Em todas elas, tá vendo que fica uma pontinha? Dá pra gente fazer mais um círculo também para fazer essa orientação de onde nós vamos começar a pétala maior. Então, olha, aqui a pontinha. Mais ou menos aqui, né? Olha. E aí, a gente começa todas na mesma altura, que dá essa simetria também. Ó, aqui, aqui. Dá uma simetria sem a gente se preocupar muito com as pétalas ficarem perfeitas e iguais. As pétalas não precisam estar simétricas, mas a altura onde elas começam e terminam estando simétricas, dá harmonia para o desenho também. Então, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa, olha, marcar entre uma linha e outra, mais ou menos aqui o centro. Ó, entre uma linha e outra, mais ou menos o centro. Então, nós vamos nos orientar aqui para o início da pétala, a curvinha, o biquinho, na verdade, né? Então, ela sai daqui fazendo esta curvinha e aqui o biquinho.
E esta pétala maior, ela tem uma diferença, pode ver que ela tem outros traços dentro, além deste central, né? Então, o início é igual, a gente parte do centro, faz a abertura e vai até a ponta da pétala, e depois a gente tem uma diferença que eu vou mostrar para vocês. Vamos fazer então esse primeiro, que é a mesma coisa, a gente vai partir aqui da ponta desta pétala, sobe um pouquinho, faz a abertura, a curva e vai até a ponta, olha. Mesma coisa com todas. Aí a diferença aqui, olha só, ela sai daqui, ó, essa segunda linha, sai daqui, dessa junção entre as primeiras pétalas, faz essa curva para dentro, uma curva para fora, como se fosse um S, ó, um rabo de peixe, tá vendo? Mostrando aqui na prática, olha. Nós vamos sair daqui, da junção entre essas duas pétalas primeiras que fizemos. Ela vem aqui, olha, faz esta curva como se fosse um S mesmo. E a mesma coisa do lado de cá, ó. Um contorno, fica parecendo um rabinho de peixe mesmo, olha. Com todas elas. E ela tem uma terceira linha ainda, olha, que só acompanha esta curvatura de fora e vai até a ponta da pétala. Olha, pega aqui, acompanha a curva e vai até a ponta. Isso dos dois lados. Pega aqui, olha, acompanhando a curva e vai até a pontinha. Aqui agora, ela está quase pronta, falta só essas pétalas menores, olha, que é seguir exatamente o mesmo padrão, os mesmos traços que nós fizemos até aqui. Então, esta daqui, olha, a mesma coisa, tá vendo? Ela fez uma pétala, uma dentro, só que aqui, ao invés de 3 linhas, nós temos 2, mas o mesmo padrão, o S, né, invertido, o S aqui e o S invertido do lado de cá. Então, vamos fazer, a gente vai se orientar aqui por estas linhas para ser a ponta da pétala e podemos nos orientar por esta linha para ser o início dela. Então, a gente vem aqui e faz a pétalazinha até aqui. Essas pétalas ficaram um pouco mais estreitas do que nesta mandala, né? Então, eu vou optar, mesmo que aqui eu não fiz, eu vou optar por fazer aqui a terceira linha. E aí, vocês vejam como é que vocês preferem fazer na mandalinha de vocês aí. Eu acho que vai ficar melhor, porque essa pétala ficou um pouco mais larga. Agora é só apagar estas linhas que nos serviram de orientação, mas espera a sua caneta secar um pouco para não borrar o seu desenho. E depois fazer a pintura, que pode ser... Aqui eu usei
Eu peguei todos os tons, todos não, vários tons de vermelho e amarelo aqui do meu estojo, olha. Então eu peguei essa paleta de cores do amarelo, do vermelho e também usei marrom. E aí eu fiz essa pintura, pode ver que ela tá aqui no centro, né? Mais amarelo, laranja e foi escurecendo para o vermelho e nas pontas o marrom. Ou a gente pode fazer essa mesma pintura ou fazer uma pintura diferente para vocês acompanhar e decidir o que fica melhor aí para vocês. Aqui a gente pode também fazer outras coisas na mandala, ela não precisa parar aqui. A gente pode, nesses espaços, fazer alguma coisa. Ou se você estiver usando um papel um pouco maior, que o círculo estiver passando um pouco mais distante, vamos imaginar, só como uma sugestão, que você tem um espaço assim um pouco maior, tá usando um papel de 20 ao invés de 15 centímetros. Você pode fazer invertido aqui algumas pétalas assim, olha. Sabe, em direção ao centro, como se fosse uma florzinha de lótus em todos os espaços, fica bem interessante e combina com o que a gente já fez aqui. Fica interessante fazer para mudar ou para incrementar um pouco a mandala. Mas a proposta minha de hoje seria mostrar como eu cheguei neste resultado, então eu fui fazendo bem passo a passo com vocês, para vocês chegarem no mesmo resultado, na mesma mandalinha. Então eu já apaguei as linhas de lápis que nós não vamos mais utilizar, a partir daqui é pintura. Então, como eu disse para vocês, aqui eu usei os tons de amarelo, laranja, vermelho e marrom, mas nós podemos fazer uma pintura diferente aqui, tá? Com o lápis de cor aquarelável, eu costumo sempre trabalhar com duas demãos. Eu coloquei a foto aqui da primeira demão no Instagram e depois dessa última como ficou. É característica da aquarela essas manchas, né? Uma pintura manchada, conforme a água escorre, conforme a água vai passeando pelo papel. Mas na primeira demão eu não gosto, acho que fica muito manchado. Para já fazer uma coisa diferente daqui, eu já vou começar a escolher aqui 2 tons de amarelo e 2 tons de marrom e vou começar pintando por fora da mandala. Eu vou usar um papel usado, já manchado, só para apoiar aqui por baixo, para quando eu for pintar as bordas eu não manchar a minha mesa. E vou começar com um marrom um pouco mais escuro e com movimentos circulares, fazer esse trabalho aqui na borda da mandala, olha. No limite aqui da mandala com esse marrom mais escuro. E aí, fazendo esse movimento circular, que isso vai me ajudar a dar um efeito mais manchado, que eu quero um efeito bem manchado aqui por fora. Então, eu vou fazendo esse movimento aqui. E vamos fazer isso ao redor dela. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito cansativo. Mas é isso, olha, só ir fazendo esses movimentos circulares com a mão bem leve. Terminando aqui com esta cor mais escura bem na borda, eu já vou pegar o segundo marrom, que é um pouquinho mais claro que este. E vou fazer a mesma coisa, vou circular ao redor, fazendo uma mescla entre o marrom mais claro e o marrom mais escuro. Então eu pego aqui este outro marrom e vou fazer a mesma coisa, olha, só que eu vou fazer essa transição com movimentos circulares. Posso misturar um pouco entre um e outro, olha. Assim. E vou também ao redor de toda a mandala, passando esta segunda cor. Completando aqui a segunda volta com a cor marrom, eu já vou vir com os 2 tons de amarelo
e fazer a mesma coisa. Aqui eu completei os marrons. Então eu venho aqui com o amarelo mais escuro, que já tá um pouco puxado para o laranja. Esses movimentos circulares, ó, posso entrar um pouco no marrom com o amarelo mais claro aqui, mas eu quero finalizar com o marrom, então eu venho aqui com o marrom e entro um pouco no amarelo. O amarelo é só para dar um toque aqui mesmo, um toque de luz. Olha. E é isso. E aí nós vamos fazer isso em todos os cantos. Agora, a partir daqui, nós já vamos passar a água. Eu vou usar esse pincel que eu mostrei para vocês. Se vocês não tiverem, usem o pincel que vocês tiverem, um pouquinho de água num copinho, vai molhando aos poucos. E tem em mãos um papel toalha que você consegue tirar o excesso, caso você derrame água onde você não gostaria ou colocou água demais. E aí eu vou fazer o movimento circular aqui para dar esse efeito manchado que eu falei para vocês que eu quero, olha. Eu não quero entrar na pétala, então quando chega ali eu vou com mais calma e aqui eu faço esse movimento assim para misturar as cores. A água, deixa eu aproximar para vocês verem. Ó, a água, e aí eu vou misturando. Tá vendo a importância desse papel aqui para eu não manchar a mesa. Mais um pouquinho de água. E aqui com calma para eu não entrar na pétala. Eu vou criando esse efeito manchado, olha. Movimento circular, do mesmo jeito que eu passei o lápis, eu vou agora passar o pincel com água. Movimento circular, misturando essas tintas. A mão bem leve agora, porque senão o papel não vai aguentar e vai rasgar. Se for um papel fino como o meu aqui, que é de 180, né? Ó, bem de leve. Fazendo esse movimento. E arrastando o pigmento para onde você quer, junto com a água. Eu entorto um pouco, olha. Tá vendo? Ele fica meio ondulado por conta da água, por estar molhado. Tem que esperar secar e vir com a segunda demão. Enquanto ele vai secando aqui, a gente pode escolher a cor que nós vamos pintar a mandala e começar a fazer a pintura da parte de dentro, da parte das pétalas da mandala em si. Eu peguei aqui alguns tons de rosa, roxo, violeta e 4 tons de verde, uns verdes mais claros e outros um pouco mais escuros, e eu vou fazer uma mistura com tudo isso. Eu vou fazer devagar aqui para vocês irem acompanhando. Posso usar esses amarelos também. E olhando aqui para nossa mandala, olha, a gente tem caminhos possíveis para seguir. Tanto nós podemos seguir com esta forma aqui da pétala maior, como nós podemos olhar para ela de uma maneira diferente, como se ao invés daqui
a hora de formar esta pétala, a gente pode olhar assim, olha, formando um adorno aqui ao redor desta pétala menor, tá entendendo o que eu tô dizendo? É um caminho a ser seguido. Então, se eu pinto aqui com cores que vão complementando, por exemplo, eu uso, seguindo essa lógica aqui, né? O amarelo, o laranja e o vermelho e o marrom. Então, cores que vão se complementando e formando aqui uma flor e não aqui uma pétala. É um caminho, tá? Só como sugestão, caso alguém queira tentar seguir este caminho. Eu vou aqui seguir com esse amarelo neste centrinho. Vou deixar ele mais clarinho, mais suave aqui, olha. Então, feito isso, eu já vou aquarelar, porque ela já vai secando, né? Ó, limpo para ver se eu não tô com o pincel sujo com outra cor. Molho ele e vou espalhar esse amarelo aqui de baixo para cima, para ele ficar mais clarinho na ponta. E vamos escolher os próximos passos. Vou colocar o rosa aqui, nesse centro. E este rosa um pouco mais escuro aqui na ponta. E vou misturar os dois aqui, olha. Eu vou entrar um pouquinho com a cor mais escura aqui na cor mais clara. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Isso. Aqui eu já vou passar o escuro. E vou vir com esse roxo misturando aqui, olha. Aqui eu já vou vir com o mesmo que eu usei na ponta aqui embaixo. E aqui também. E o violeta mais escuro na ponta da pétala. Tudo isso aqui sem pensar, sem fazer teste antes, simplesmente deixando a intuição levar, tá, gente? Eu não fiz nenhum teste, não vou fazendo aqui. Olha. E aqui eu vou passar o rosa claro na ponta, fazer essa mistura do jeito que vai dando na cabeça aqui. Aí vamos novamente pegar o nosso pincel de água. Limpa ele. Aqui eu dou uma apertadinha e a água desce, olha. Porque aqui tá cheio de água e ele é flexível, ó. Então, conforme eu aperto, ó, a água descendo. E aí vamos puxar do centro em direção à ponta da pétala.
Aqui neste centro eu usei o amarelo mais claro, este. Ó. E eu vou usar agora aqui esse mais escuro, mais puxado para o laranja. E vou usar um pouquinho de marrom aqui, que agora me deu essa intuição. Então vamos lá. Água. Eu vou fazer aqui da ponta para baixo e de baixo para cima, encontrando aqui no meio. Aí. Vou usar o verde aqui, olha. Nestas pétalas. Vou passar esse verde mais clarinho embaixo. Mas não vou fazer o mesmo em todas as pétalas. Eu vou começar com esse, já fiz duas. Vou vir para esse, fazer mais duas. Tô alterando os verdes. Já vou pegar outro verde aqui. E o outro verde, já que eu escolhi 4, fiz de 2 em 2, que completaram as 8 pétalas, 2 com cada tom de verde. Quando a gente molha, ela muda um pouco de cor, então olha só. Vamos começar aqui dos verdes mais claros. Puxar aqui em direção à ponta da pétala. Olha como fica uma cor bem mais viva quando a gente puxa aqui, olha. Vou puxar o marrom, um bom tanto aqui. Mais ou menos até a metade dela. E o amarelo na base, encontrando com o marrom e fazendo essa mescla mais ou menos no meio da forma aqui. Aqui eu vou usar o rosa mais claro e vou usar aqui ao redor de onde a gente acabou de pintar. Vou passar esse rosa mais clarinho.
E eu vou passar em todas elas igual. Aqui eu vou usar esse rosa em todo esse contorno. Vou usar o rosa mais escuro e fazer aqui o segundo contorno, aqui ao redor. Aí eu fiz o rosa mais escuro, aqui eu vou colocar o roxo. Do mesmo jeito que eu fiz ali no verde, fui fazendo intercalado, eu vou fazer aqui também, olha. E aqui nesse último espaço eu vou vir com esse verde mais escuro em todas elas. Aí vamos novamente aquarelar. Aqui na hora de aquarelar, eu não vou me preocupar muito em ficar dentro do espaço, olha. Esse rosa e esse roxo, eu já vou pegar eles juntos e vou puxar junto, olha. Só vou me preocupar um pouquinho para não entrar no amarelo do centro e nem no verde externo ali, mas o rosa e o roxinho eu vou fazer junto, olha. Ó, vou pegar aqui sem me preocupar em não entrar no roxo e o rosa, tá vendo? Eu tô misturando os dois, olha. Na boa. É até legal que dá um efeito, mas não vou entrar no amarelo e nem aqui no verde. Uma coisa bem importante também que eu considero na pintura, veja que eu uso sempre cores muito fortes, muito vibrantes. Então, para não ficar muito pesado, muito carregado o visual do desenho, pode ver que o marrom, ele dá uma quebrada nisso. Então, você quer uma cor mais neutra. Se você colocar marrom, cinza, uma cor de pele, uma cor assim, vai ficando um pouco menos carregado. Olha aqui até agora a diferença desta mandala para essa. São exatamente os mesmos traços e a pintura vai fazendo a diferença. Falta agora as pétalas externas para a gente finalizar. Eu vou novamente aqui de amarelo, colocar esse amarelo mais claro aqui para ficar um pouco mais vibrante. E aí a gente pode usar o rosinha clarinho aqui, pra
gente não carregar mais o desenho, que tá um pouco molhado, olha. Era bom esperar secar, mas como eu não vou pausar o vídeo, eu vou deixar esse contraste, não tem problema. Então aqui eu vou limpar esse pincel porque eu não quero resíduo de verde no meu rosa. Tá limpinho, ó, tá limpinho. E aí vamos espalhar esse rosa da base para a ponta, clareando. Não vai ter quase nada de tinta lá na ponta para ela ficar quase branco, um rosinha bem clarinho. É isso. Aí, que legal. Quase não tem rosa aqui, olha. E aqui a parte externa já secou, como eu disse, a gente pode vir com essa segunda demão, olha. É exatamente a mesma coisa, nós vamos vir com os movimentos circulares, com esse marrom mais claro. Ela é até um pouco mais rápida, porque já tá pronta, já tem uma base, olha. Bem mais rápido. Tá um pouco úmido ainda, viu, gente? Aí na casa de vocês, vocês esperem um pouco. É melhor esperar mais para ficar um trabalho melhor, mas aqui vocês já vão ter uma ideia. Um pouco mais de amarelo em alguns pontos, para trazer bastante luz. Pode ver que eu tô só com o mais claro aqui. E vai vendo como eu tô bem mais despreocupada do que a primeira demão, olha. Tô indo aqui de qualquer jeito, fazendo uns círculos grandões, olha. Entrando aqui no marrom. São alguns retoques que nós vamos fazer agora. Aqui vou entrar um pouco também. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos da primeira vez. Umedecer o pincel. Movimentos circulares até o limite da pétala. Não queremos entrar com esse marrom ali, apesar de que às vezes entra. É água, a água vai escorrer. Olha. E movimento circular. Quero dar esse efeito manchadão. Essa segunda demão que nós acabamos de fazer aqui na parte externa serve como exemplo para vocês fazerem na parte das pétalas. Pode ver que é a mesma coisa que eu fiz da primeira vez, só que menos difícil, menos preocupada, né? Com menos detalhe. Então, olha aí, é isso. Aí, o nosso desenho ele só acaba quando a gente determinar que ele acabou, né? Nós temos possibilidades aí de fazer a segunda demão, temos possibilidade de fazer outros traços dentro dessas pétalas e várias outras coisas. Agora eu preciso esperar esse papel secar, pode ver que ele entortou todo com a água de fora. E aí eu viria com a segunda demão para concluir o desenho.
E é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar, tanto em uma quanto na outra, tá bom? E continuem me acompanhando, compartilhe com quem vocês acharem que vão gostar do vídeo. Me contem nos comentários se vocês estão fazendo, o que é que vocês estão achando. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.